escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. É um grande prazer podermos estar aqui para juntos cultuarmos ao Senhor, louvarmos a Deus, colocar diante dele as nossas vidas e aprender também dele através do estudo da palavra. Nós queremos também dar as boas-vindas a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Que Deus esteja abençoando a sua vida e toda a sua família. Convide a sua família, aqueles que estão aí na sua casa, para juntos cultuarmos ao Senhor. Nós vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por esse dia que Ele nos concede, por mais essa semana que temos vivenciado, as bênçãos do Senhor sobre nós, o sustento que nos é dado pelo Senhor. Sabemos que nós nada somos, amados, e nada podemos fazer, se não for a graça e a misericórdia do Senhor sobre nós. Eu quero convidar a nossa diaconisa, irmã Rutimara, para estar vindo aqui até o microfone. Nós vamos estar orando. Vamos coloque a sua vida diante do Senhor, as suas necessidades, mas não se esqueça de agradecer pela graça e o amor dele sobre nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa, ó Deus, para, ó Deus, louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Te agradecemos também, ó Deus, pelo dia que tu nos deste, ó Deus, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Pedimos pelo culto, ó Deus, através do teu servo, ó Deus, tudo a mensagem desta noite, ó Deus. Fica conosco. Deus, ensina-nos a falar contigo, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, para que nós possamos estar sempre prontos, ó Deus, a levar a tua mensagem adiante. Pedimos, ó Deus, por aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, ó Deus, que há de ouvir, ó Deus, essa mensagem. Toque no coração, ó Deus, que haja, ó Deus, arrependimento, ó Deus, de vidas nesta noite. Conosco, tudo isso nós pedimos, em nome do teu filho. Amém. Amém. Glória a Deus. Amado, você que nos acompanha pelas redes, faça o seu pedido de oração através dos comentários, que após o estudo da palavra nós vamos estar orando pela sua vida e pela vida da sua família. Quero te convidar agora, convido a amada igreja para nós, nosso cantor cristão, no hino de número 100, vencendo, vem Jesus, louvar, exaltar ao Senhor e declarar que Ele venceu, vence e vencerá. Fiz porque Ele é o nosso Deus, que nos auxilia, guia em toda a nossa vida.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz onde gemidos triunfantes em fulgor onde cantar. Vencido Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos continuar o nosso estudo das cartas do Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 13 ao 20. 1 Tessalonicenses 2, de 13 a 20. Se você está nos acompanhando pelas redes sociais e não tem a Bíblia em mãos, vai estar sendo projetado aqui. Você pode estar nos acompanhando. 1 Tessalonicenses 2, de 13 a 20. Vamos ler na versão do Data Show, que os irmãos podem estar lendo junto comigo. Assim diz a palavra do Senhor: por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Pois vós, irmãos, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padecestes de vossos próprios concidadãos
o mesmo que elas padeceram dos judeus, os quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem sempre a medida, mas a ira caiu sobre eles afinal. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo de vista, mas tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mais duas, e Satanás nos impediu. Porque qual é ou gozo, ou coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Porventura não sois verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Pai de amor, nós louvamos, Pai, o teu santo e precioso nome. Nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade e a tua misericórdia sobre nós, pela tua palavra que o Senhor revelou, preservou e fez com que chegasse a salvação. Nós clamamos, ó Pai, que o seu Espírito Santo nos dirija no estudo da sua palavra, nos ensine, ó Pai, fale aos nossos corações. Use o teu servo pela sua misericórdia e para a glória do nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, na semana passada, nós estudamos a primeira parte desse capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Nós vimos o apóstolo Paulo, ele estava falando ali acerca do seu ministério. Nós vimos que aquela igreja enfrentava algumas dificuldades, existiam pessoas que tentavam desacreditar a mensagem do evangelho que estava sendo pregada pelo apóstolo Paulo, e ele então, ele fala acerca do seu ministério, para então, o que ele está falando, a palavra que ele prega não é dele, mas é a palavra do próprio Deus, é o evangelho de Deus, não é uma palavra baseada em filosofia humana. Nós vimos que ele pregou em Tessalônica e ele foi um servo fiel a Deus. Assim também vimos que ele pregou a igreja, amou aqueles irmãos, protegeu. Nós vimos até que ele usa a figura da mãe, como uma mãe carinhosa, ele protegeu aqueles irmãos. Como um pai, ele trabalhou para que eles fossem sustentados, fossem alimentados também com o correto alimento, que é a palavra de Deus, ensinando aquela igreja. E agora aqui, nesses versículos de 13 até o 20, o apóstolo Paulo está falando não mais da mensagem em si que ele pregou, mas como aqueles cidadãos tessalonicenses, aqueles irmãos agora tessalonicenses, receberam essa palavra, como eles ouviram e a receberam. Em Tessalônica, ele pregou, e aqueles irmãos, logo quando ele prega, eles aceitam, eles já começam, então, diante de muitas dificuldades, porque naquela cidade, como nós vimos, o apóstolo Paulo precisa sair dali às pressas, porque começa uma perseguição, começa a haver perseguição, começa a haver sofrimento por causa do evangelho. Mas mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento, aqueles irmãos ali em Tessalonicenses receberam a palavra em meio de muita tribulação com alegria do Espírito Santo. Apesar do sofrimento, ao receber a palavra, eles recebem com alegria no poder do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem se lembrar, nós vimos isso lá no versículo 6 do capítulo 1. Então, o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele se preocupa com aquela igreja, porque ele sabe que aquela igreja está passando por dificuldade, no sentido de ter perseguição, sofrimento, ele se alegra, porque ele sabe que aquela igreja está vencendo as dificuldades com a palavra de Deus. Aquela igreja está vencendo porque recebeu a palavra com alegria. Porque, queridos, não há outra maneira de nós vencermos, de nós passarmos as aflições desse mundo, senão firmados na palavra de Deus. E essa carta aos Tessalonicenses nos ensina
nos mostra como a palavra de Deus ela é viva e eficaz e nos ensina. Deus, através do apóstolo Paulo, aqui vai nos falar de recursos que Ele nos dá para vencermos as dificuldades, para vencermos as aflições. Quando estamos em meio às perseguições, a palavra de Deus nos mostra. E aqui vai nos falar a respeito dos recursos que Deus nos dá. Nós precisamos lembrar que Jesus nos garantiu que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas Ele nos garantiu também que a nossa estadia aqui nessa terra, que não é o nosso lar, não seria uma estadia muito tranquila. O que Ele diz lá em João 16:33? No mundo tereis só tranquilidade, é isso? No mundo tereis aflições, mas o que? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como ter bom ânimo? Em meio às dificuldades, em meio às perseguições. O apóstolo Paulo, usado por Deus, vai nos falar um pouco, vai nos mostrar um pouco a respeito disso aqui nesse texto. Todos passamos, querido, por aflições. Se você ainda não passou, vai passar. Todos passamos, passaremos e já temos passado por aflições, por dificuldades. A igreja do Senhor, aqueles irmãos que se dedicam a viver piedosamente, a viver o Evangelho, a viver o amor de Deus verdadeiramente, vai passar por dificuldade em algum momento da sua vida, vai passar por perseguições por causa da sua fidelidade ao Evangelho, vai passar por situações em que pessoas vão tentar nos diminuir por causa de nós estarmos sendo fiéis ao Evangelho pela graça de Deus e para a glória de Deus. Se nós estivermos vivendo piedosamente, como diz 2 Timóteo 3,12, lá a palavra de Deus também nos garante que vamos passar por amor a Deus. Queridos, todos passam por dificuldades. Então, nós devemos nos gloriar, nos alegrar, porque as nossas dificuldades nós passamos por amor a Deus. Nós temos a certeza que Ele está conosco em todo o tempo. Então, observe aí na sua Bíblia, vai falar de 3 recursos, 3 coisas que nos momentos de perseguições, de sofrimento, nós não podemos perder de vista. A palavra de Deus é a primeira delas, a palavra de Deus dentro de nós. Observe o versículo 13. De nós é o que vai nos dar força em meio às aflições, em meio às perseguições. Dos versículos 14 a 16, nós vamos ver que o povo de Deus, ao redor de nós, também é um instrumento de Deus, para que nós passar corajosamente pelas dificuldades. E nós vamos ver também, dos versículos 17 a 20, que a glória de Deus, diante de nós, é um outro instrumento de Deus, para que nós possamos passar pelas dificuldades, pelas perseguições, pelos sofrimentos, com alegria, assim como a igreja dos Tessalonicenses. O versículo 13, mais uma razão para incessantemente dar graças, ou seja, agradecer a Deus, louvar a Deus, é que ao receberem a palavra de nós, olha só como que esses irmãos receberam, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, receberam, não como palavra humana, e sim como ela na verdade é. E o que ela é? Palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem, vós que credes. Da pregação da mensagem, que foi o que o apóstolo Paulo falou, do versículo 1 ao versículo 12, agora ele passa para a recepção da mensagem. Como aquela igreja recebeu a mensagem, deve receber a mensagem com alegria. Como nós, filhos de Deus, recebemos a palavra de nosso Pai? Com alegria. Nós vamos ver aqui, ele falando isso, que aquela igreja recebeu de tal forma aquela mensagem que o apóstolo Paulo agradece a Deus, louva a Deus pela vida deles, pela obra que Deus fez ali naquela igreja, pelo poder do Espírito Santo, visível, pela maneira como eles receberam a palavra. Nós vamos entender que eles não a palavra, mas eles receberam, ou seja, ouviram, compreenderam e valorizaram essa palavra que receberam. Queridos, como nós precisamos disso nos nossos tempos, valorizar a palavra que nós recebemos, valorizar a Bíblia, valorizar essa palavra que é inerrante, que é, como disse o grande pregador Billy Graham, mais atual do que o jornal de amanhã.
Essa palavra jamais ficará ultrapassada. Essa palavra é a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus. Ela foi e é suficiente em todos os tempos. Ela jamais será insuficiente, porque quem a revelou é suficientemente poderoso para dar uma revelação completa e eficaz. Então essa palavra, a palavra de Deus, a palavra é a regra de fé e de prática para a igreja, e a igreja recebe essa palavra com alegria. Então essa palavra, o Evangelho, salvou a vida, salvou a alma daquelas pessoas em Tessalônica. E eles então foram salvos, e essa mesma palavra que salva é a palavra que capacita a viver agora uma vida como filho de Deus. A mesma palavra, queridos, que nos salva é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos transforma. Precisamos não apenas ler essa palavra, mas precisamos valorizar e obedecer. Precisamos viver essa palavra. E o texto vai nos mostrar que eles apreciaram a palavra. Quando eles receberam a palavra, eles receberam com alegria, eles valorizaram a palavra, entenderam o significado dela, então eles apreciam essa palavra. E além de apreciar essa palavra, eles se apropriam dela, eles recebem essa palavra e tomam ela para si. Essa palavra é a palavra de Deus, então nós tomamos ela como verdade, e agora nós cremos e vivemos essa palavra, e é o terceiro ponto, que eles se aplicam, eles apreciam, eles recebem, então eles aplicam a palavra de Deus na vida deles. Nós vamos ver esses 3 pontos. Versículo 13 vai nos mostrar isso. Eles não apenas receberam, observe que ele diz: vocês receberam não como palavra de homens, porque não é palavra de homens, é a palavra de Deus. Se fosse qualquer palavra de homem, queridos, nós poderíamos rejeitar. Se eu ou qualquer um outro, em algum momento, chegar aqui e falar algo diferente do que a palavra de Deus diz, os irmãos estão totalmente corretos em rejeitar. Mas quando a palavra de Deus é pregada, nós não podemos rejeitá-la, porque essa é a palavra do próprio Deus. Ela não é uma filosofia humana, ela não é algo que vai passar. A própria palavra, a Bíblia nos diz que céus e terra passarão, mas a palavra, ela é eterna, a palavra, ela não passará. Essa palavra é uma palavra eterna. Então eles apreciaram essa palavra que é a palavra de Deus, que é infalível, que significa isso, ela não falha, que é inerrante, que significa isso, ela não erra, não há erros nela, que é suficientemente poderosa para salvar e transformar. E eles então, ao perceberem e entenderem isso, eles se apropriam, eles recebem essa palavra com o coração. Observe aí no versículo 13, quando diz, na nossa versão aqui diz, havendo recebido. Na minha versão fala, acolheram, quando a palavra de Deus diz, que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de Deus. O que significa isso? O que significa acolher a palavra? O que significa receber a palavra? E ouvir. Muito mais do que simplesmente ouvir, porque por muitas vezes nós ouvimos muita coisa, mas não acolhemos. Nós ouvimos muita coisa durante o nosso dia, mas nós não recebemos aquilo que ouvimos. Simplesmente ouvimos. Saiu do outro, mas não foi assim. Não foi assim que os crentes, que aqueles irmãos em Tessalônica receberam a palavra. Eles acolheram a palavra, eles receberam ela, eles ouviram, entenderam e se apropriaram dela. Eles ouviram e levaram a sério. Nesse tempo, querido, em que muitos têm substituído a pregação da palavra por entretenimento, muitos têm substituído a pregação da palavra por ideologia, nós precisamos levar a sério o que essa palavra diz. Nós precisamos entender que nós vivemos, nós vamos ver isso aqui, o apóstolo Paulo entendeu isso muito bem, nós vivemos uma batalha.
estão a cada dia mais tentando desacreditar essa palavra. Então nós devemos, assim como os crentes em Tessalônica, receber essa palavra com alegria e se apropriar dela, para que a gente possa então aplicar ela na nossa vida. Não há esperança para a igreja fora da palavra, não há igreja verdadeira fora da palavra de Deus. Não há vida para a igreja sem a palavra. Nós não precisamos buscar, queridos, novidades. Nós não precisamos pesquisar qual é a última moda do mundo. O que nós precisamos é conhecer essa palavra, receber ela com alegria e aplicar ela na nossa vida. Os cristãos fizeram. Eles aplicaram a palavra. A palavra de Deus estava operando eficazmente naqueles crentes. Olha o que diz no final. Como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Quando nós cremos e acolhemos essa palavra com o coração, ela opera em nós. O que ela opera em nós? Ela opera transformação, ela traz vida, ela traz renovo, ela traz direcionamento, ela traz vida na busca de santidade, ela traz vida que busca viver a vontade de Deus. Essa palavra, ela opera eficazmente, poderosamente em nós. Quando o apóstolo Paulo diz que essa palavra está operando na igreja de Tessalônica eficazmente, nós podemos claramente entender isso, porque nós vimos que essa igreja, ela ouviu e aplicou a palavra, quando nós podemos perceber, lá no primeiro capítulo, que aquela igreja testemunhou. Os irmãos se lembram? Ela testemunhou não só para a Macedônia, que era a província onde ela estava, ela testemunhou também da palavra de Deus e fez conhecido o evangelho de Deus em toda a Acaia. Aquela igreja, com pouco tempo de nascimento, podemos assim dizer, ela se tornou uma igreja missionária, pregadora, uma igreja que não só recebeu, mas estava aplicando a palavra, estava vivendo a palavra e testemunhando dessa palavra. A palavra de Deus em nós é fonte de poder, ela opera em nós. Quando nós ouvimos, acolhemos e estamos dedicados a essa palavra. E é essa palavra, queridos, que no dia mau, no dia do sofrimento, no dia da aflição, vai nos dar a vitória. Não há capaz de gerar salvação, seja capaz de gerar vida, mas pela palavra nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que aquela igreja recebeu a palavra no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é o que nos consola, é o que nos auxilia, é o que nos ensina e nos faz lembrar. Jesus prometeu, nos faz lembrar de as palavras de Jesus. Então, quando você estiver sofrendo, passando pelo sofrimento, a palavra de Deus no seu coração vai fazer lembrar que Jesus está com você em todo o tempo. Que você não está passando por aquilo ali sozinho, mas que você precisa ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e Ele está conosco em todo o tempo. Um outro recurso que a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, que Deus nos dá para suportar os dias difíceis, é que não somos só nós que estamos sofrendo. Quando nós olhamos para o povo de Deus ao redor do mundo, nós sabemos que existem outras pessoas passando por dificuldades por amor a esse evangelho, passando por dificuldades semelhantes a nossa ou até mais difíceis. Observe o que vai dizer os versículos de 14 a 16. A palavra nos diz assim, eu vou ler na minha versão, mas os irmãos podem acompanhar. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram, os patrícios, ou seja, os seus compatriotas, as pessoas da mesma nação, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente, a prova de que os tessalonicenses tinham recebido
apóstolo Paulo está dizendo aqui, é visível que vocês receberam a palavra, que vocês aplicam a palavra, porque vocês estão participando do sofrimento, vocês estão participando das adversidades, assim como a igreja da Judéia, que era outra província, onde estava Jerusalém, onde estavam os judeus, assim como aqueles judeus de Cristo foram perseguidos lá, pelos próprios judeus, aqueles que não aceitaram, vocês aqui em Tessalônica também estão sendo perseguidos pelos outros que não aceitaram, ou seja, sofrimento, por aflição, por dificuldade, por perseguição, em amor ao Evangelho, é uma marca da igreja verdadeira. O apóstolo Paulo diz, assim como a igreja da Judéia passou, vocês também estão passando por sofrimento, então isso nos mostra que vocês realmente receberam a palavra, porque mesmo em meio ao sofrimento, vocês estão passando por tudo isso com alegria. Vocês verdadeiramente receberam a palavra, pode ser visto isso na disposição de vocês para sofrer pela fé. Isso significa o quê, queridos? Que nós devemos procurar sofrimento? Não, claro que não. Mas o sofrimento nessa terra, nesse mundo caído, manchado pelo pecado, é algo inevitável. A perseguição é algo que vem em diferentes níveis, claro. Aqui nós sofremos um tipo de perseguição que nem se compara ao que os nossos irmãos no Oriente Médio sofrem. Mas sofremos perseguição. E não significa que nós temos prazer em sofrer isso, nós queremos sofrer isso, não, mas que o fato de sofrermos isso não nos faz desanimar, mas nós continuamos dentro de nós, apesar das dificuldades ao redor, com alegria e com a certeza de que Jesus Cristo está conosco, e que tudo que nós passamos é para glorificar a Ele, é para a glória dEle. Quando nós estamos passando por tribulações, quando nós estamos passando por dificuldade, por muitas vezes nós achamos que só nós passamos por aquilo. Talvez você já tenha se pegado pensando assim, por que que isso só acontece comigo? Porque só na minha vida acontecem essas coisas, esse tipo de sofrimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja vocês não são os únicos a passar por sofrimento. Assim como o apóstolo Paulo também, Deus, através do apóstolo Paulo, fala para nós hoje, vocês, Igreja Batista no Bairro Novo Mundo, vocês não são o único a passar por sofrimento, vocês não são os únicos a passar por dificuldade, a igreja do Senhor ao redor do mundo está passando pelas aflições, está vencendo as aflições, porque nós cantamos aqui, tem Jesus, aquele que é o nosso comandante, queridos, ele não perde batalhas, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu qualquer poder que venha contra ele, ele venceu e vencerá. Nós vamos ver aqui que Satanás, quando ele se levanta para ser derrotado. Satanás tentou impedir o apóstolo Paulo de ir para Tessalônica, ele enviou Timóteo, as cartas dele chegaram até lá, e mais, chegaram até aqui. Jesus Cristo, ele vence e jamais será derrotado. Então, a igreja, por mais que passe, a igreja fiel a Jesus Cristo, a igreja que vive o Evangelho, que tem a palavra de Deus no coração, olha ao redor, vê outras igrejas passando também pelas perseguições e segue firme, sabendo que Jesus Cristo está guiando. Paulo compara os crentes de Tessalônica aos da Judéia, porque eles foram perseguidos também. Outros já tinham sofrido antes dele e outros estavam sofrendo com eles. É isso que ele está falando para os crentes em Tessalônica. Outros já sofreram antes de vocês. Os profetas foram mortos. Jesus foi crucificado. A igreja da Judéia também. E vocês estão sendo perseguidos também e vão continuar. Mas prossigam com a alegria que vocês receberam a palavra. Prossigam com fé. Porque é fiel aquele que está com vocês. Amados, Deus, Ele está conosco. Deus está com a sua igreja. Deus guia a sua igreja. Nós precisamos prosseguir com a certeza de que podemos ter bom ânimo,
porque Ele venceu o mundo. Não devemos desanimar jamais. A palavra de Deus é a ferramenta para nós vencermos os dias de sofrimento e perseguição, assim como saber que temos irmãos passando por esse tipo de dificuldade, também é uma ferramenta do Senhor para nos encorajar, para nos fazer prosseguir. E a outra ferramenta é a glória que está por vir, é a glória que está diante de nós, é a qual nós entraremos e viveremos para sempre com Jesus Cristo na sua vinda. Essa carta aos Tessalonicenses fala a respeito da vinda de Jesus Cristo, porque naquela igreja haviam pessoas também que ainda não haviam entendido muito bem a respeito dessa segunda vinda de Jesus Cristo. Havia algumas dúvidas. O apóstolo Paulo, então, aqui, ele nesse capítulo ainda não vai tratar tudo sobre esse tema, mas ele começa a falar a respeito desse tema. Observe o que diz, versículos 17 a 20. E estando separado de vocês por breve tempo, porque o apóstolo Paulo não estava em Tessalônica, ficando longe dos olhos, mais perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso que queremos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou no caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria? Ou a coroa em quem nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, são vocês realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aqui, nesse final, para nós concluirmos, a palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo, ele amava estar com o povo de Deus. Ele amava estar com os seus irmãos. Ele fala que ele queria estar com eles, mas infelizmente não era possível. Ele diz que ele se sente como se tivesse orfanado. Lembra que ele falou que ele cuidou daquela igreja como um pai, como uma mãe? Agora ele se sente como um pai e uma mãe que está longe dos seus filhos. E ele deseja então estar novamente com eles. Paulo estava ausente da igreja fisicamente, mas o coração dele desejava estar com aqueles irmãos. O coração dele amava aqueles irmãos. Ele diz: estou longe fisicamente, mas o meu coração está perto de vocês. Paulo estava ausente da igreja apenas fisicamente, mas ele amava estar com aqueles irmãos. Ele considerava eles como pais. E Paulo entende que a missão que ele recebeu era uma missão importante e uma missão que envolvia batalha. Uma missão que envolvia batalha e batalha espiritual. Versículo 18, a palavra de Deus nos diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou no caminho. Amado, a igreja do Senhor, ela sempre vai enfrentar dificuldades. Satanás, ele sempre vai tentar impedir o avanço da obra missionária. Ele sempre vai tentar. Nós vamos enfrentar perseguição visível, mas também a perseguição invisível, a perseguição de Satanás. Vamos enfrentar dificuldade, vamos enfrentar coisas que vão tentar impedir o avanço da obra da igreja, o avanço da obra missionária. Paulo se esforçou para voltar para Tessalônica, mas ele está dizendo aqui que até o momento em que ele escreveu essa carta, não foi possível ele voltar, porque Satanás estava destruindo a estrada e colocando obstáculos. A palavra que ele usa aqui, barrou, tem exatamente esse significado. Estava destruindo a estrada e colocando obstáculos. Satanás vai sempre tentar colocar obstáculo na igreja do Senhor. Vai sempre tentar colocar obstáculo no avanço da obra missionária. Ele vai sempre tentar resistir à obra de Deus. É isso que ele fez desde o Éden. Mas Deus reina, queridos. Deus reina sempre. Desde sempre e para sempre. De forma soberana, de forma poderosa. E não há em nenhum outro ser poder. Não há nenhum outro ser poder para sequer enfrentar a Deus. Deus, ele é onipotente.
onipotente, ele tem todo o poder. Ainda que aparentemente aos nossos olhos, pode parecer que Satanás sim, ele conseguiu impedir algo por algum tempo, ele jamais impediu e jamais impedirá os planos de Deus de se cumprirem. Ele não tem esse poder, porque Deus é soberano, Deus é poderoso. E ainda quando o diabo tenta desfazer o caminho, ele tenta estabelecer mentiras, ele tenta dificultar a obra, o avanço dos planos de Deus jamais serão frustrados. A obra de Deus não é frustrada. O plano de redenção se cumpriu no tempo que deveria se cumprir. E Jesus Cristo voltará no tempo que está determinado por Deus para que Ele volte. Estabelecerá o seu reino de forma visível. E o apóstolo Paulo diz que a glória dele, que a alegria do apóstolo Paulo vai ser, ou melhor, já é, o fato dele saber que quando Jesus Cristo voltar, aqueles irmãos estarão na glória. Ele diz: vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria. O fato de eu ter pregado a palavra para vocês, o fato de eu ter sido instrumento de Deus para pregar a palavra, e vocês receberem essa palavra com alegria, acolherem essa palavra, aplicarem ela, mostra que vocês são verdadeiramente filhos de Deus. E diante do grande dia em que Jesus Cristo voltar, eu vou apresentar vocês diante de Deus, como fruto do meu esforço, pela graça e misericórdia do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A minha alegria é saber que o trabalho, a missão que Deus me deu está gerando frutos, e vocês estarão comigo na glória diante de Jesus Cristo. Os versículos 19 e 20 dizem isso. Assim diz: pois quem é a nossa esperança ou coroa em quem exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. E é por isso que o apóstolo Paulo, apesar dos sofrimentos, apesar das tentativas de Satanás de atrapalhar, ele não se mostra alguém olhando para trás e ficando triste, porque ele está olhando para frente. Nos momentos de dificuldades, queridos, olhe para frente, olhe para aquilo que está por vir, olhe para as promessas de Deus, sobretudo olhe para a promessa de Deus, de que o seu filho voltará para buscar a sua igreja, que Jesus Cristo voltará para buscar a igreja dele. Para o cristão, a segunda vinda de Jesus Cristo, quando viveremos eternamente com Ele, quando o reino dele será estabelecido de forma visível, e o reino que agora está dentro de nós será estabelecido. Aqueles que não fazem parte desse reino serão julgados e lançados no fogo do inferno. E aqueles que fazem parte desse reino viverão eternamente na glória com Jesus Cristo. Em tempos de dificuldade, de tribulação, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos olhar para as promessas de Jesus Cristo. Paulo vivia no tempo futuro. Paulo estava ali fazendo a sua missão, mas ele sabia daquilo que estava esperando ele lá na frente, que era o cumprimento da promessa de Deus, que era a certeza de que ele viveria na glória para sempre, pela fé em Jesus Cristo. De que um dia nós todos, queridos, compareceremos diante de Deus, é uma realidade. Não duvide disso. Se você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que nós todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Não há um sequer que não comparecerá. Aqui, nessa terra, as pessoas escapam dos tribunais. As pessoas escapam da justiça humana, mas ninguém escapará da justiça de Deus. Ninguém escapará da justiça de Deus. E o fato de que esse dia chegará deve nos motivar a prosseguir mesmo em meio às dificuldades. Precisamos não apenas aguardar essa vinda de Cristo, mas assim como o apóstolo Paulo, nós precisamos anunciar a palavra dele até que ele venha. O apóstolo Paulo diz que a alegria dele é saber que a palavra que ele anunciou gerou frutos.
e aqueles irmãos estarão na glória junto com ele. E ele diz que isso, aqueles irmãos vão ser como coroa para eles. E a palavra que ele usa aqui, coroa, no grego, que é a língua original do Novo Testamento, existem duas palavras para coroa. A coroa, que é a palavra diadema, que é a coroa do rei, a palavra grega diadema, e a palavra Stéphanos, que inclusive é de onde vem o nome Estevão. Coroa, coroado. Que essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Stéphanos. Que tipo de coroa é essa? É a coroa que os atletas recebiam após uma competição, a coroa que se recebia após cumprir uma missão, após cumprir um trabalho. O texto do apóstolo Paulo, o próprio trabalho dele. Ele está dizendo, a minha alegria é ouvir vocês diante de Deus. É o fruto sendo gerado. E eu, um pobre, miserável pecador, ser usado por Deus como instrumento para isso. Queridos, tenha certeza. Se nós recebemos essa palavra com alegria, se nós cremos que Jesus Cristo veio, habitou aqui entre nós, viveu, morreu, ressuscitou e voltará, não há maior alegria para nós do que nascer de novo, do que ver alguém ter a vida transformada, do que ver alguém adentrar o reino de Deus. Não há maior alegria para a igreja do Senhor do que ser instrumento para salvar almas. Uma alegria que é eterna, uma alegria que não passará na terra. Claro que temos, mas a alegria que nós temos em Jesus Cristo, a alegria que nós temos no serviço do Senhor, é uma alegria que é eterna, é uma alegria que jamais passará, são frutos para a eternidade. Paulo está dizendo aqui que essa é a alegria dele. E isso faz ele prosseguir diante das dificuldades. Porque ele sabe que Deus está o usando e continuará usando ele nessa obra, então ele prossegue com a palavra dentro dele, ao redor dele e com a glória de Deus diante dele. Alegria, queridos, de estar com os irmãos, ela é algo que nos traz esperança e ao mesmo tempo nos traz responsabilidade. Como igreja do Senhor, nós não podemos simplesmente cruzar os braços e aguardar. Nós precisamos proclamar essa verdade até que Jesus Cristo venha. Nós precisamos anunciar a Cristo até que Ele venha. É preciso dar testemunho de Deus, é preciso trabalhar na obra do Senhor, para que quando então estivermos na glória, tenhamos a alegria de ter lá conosco aqueles que foram fruto da obra de Deus, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, usando a cada um de nós como instrumento. De Tessalônica, imagine, queridos, você passando por dificuldade, receber uma carta dessa. Passando pelas perseguições, receber uma carta dessa. O próprio Deus inspirando um homem dele, um servo dele, o apóstolo Paulo, e escrevendo para aqueles irmãos: não desistam. Vocês se apropriaram da palavra, vocês receberam a palavra com alegria, continuem na caminhada, continuem, prossigam mesmo com as dificuldades, prossigam mesmo com as perseguições, prossigam mesmo com as aflições, e olhem para aqueles que estão ao redor de vocês, que vocês não estão sozinhos, existem, e olhem para aquilo que está dentro de vocês, se firmem naquilo que está dentro de vocês, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, e olhem para o futuro, olhem para a glória que está diante de vocês, olhem para a glória que está diante de você, Igreja Batista no bairro Novo Mundo, cada um de nós. Nós temos uma missão, a missão de propagar a
palavra verdadeira, essa palavra eficaz, inerrante, infalível, porque é ela que é poderosa para transformar vidas. E é caminhando, perseverando nela, que estaremos na glória com o Senhor. Que nós possamos prosseguir, amém, amados? Possamos prosseguir, amém? Apesar das dificuldades, possamos prosseguir olhando, não para as dificuldades, mas olhando para essa palavra, para os nossos irmãos e, sobretudo, para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Deus possa estar nos abençoando. Nós vamos orar. Quero convidar nosso diácono, o irmão Altair, para vir aqui até o microfone. Nós vamos orar. Temos algum pedido nas nossas redes sociais? Vamos lembrar de orar pela vida do pastor Helenilson, da irmã Márcia. O pastor Helenilson não está conosco hoje, porque a pressão dele subiu um pouquinho, mas vamos colocar a vida do nosso pastor diante de Deus em oração, com certeza de que logo estará bem para a glória do Senhor. Orar também pela vida da irmã Maria Júlia e toda a sua família, Deus abençoe. A irmã Evaci, Deus esteja abençoando. A irmã Joselma Pereira Vitorino, Deus abençoe. A irmã Elcio Figueira Mesquita, Deus esteja abençoando, Pai. Simone Abreu, Deus possa estar abençoando grandemente. Também orar pela nossa campanha de missões nacionais. Vida do Mateus. Mateus é um missionário radical na Amazônia. Estará conosco aqui na sexta-feira. Queremos já deixar esse convite para você que nos acompanha e para todos os irmãos que estão aqui na igreja conosco, para sexta-feira, às 19h30, estarmos todos aqui novamente, para a honra e glória do Senhor, para estarmos ouvindo acerca daquilo que Deus tem feito na Amazônia, através dos nossos missionários. Então venha participar conosco, venha ouvir aquilo que Deus tem feito, e venha também, após esse momento, nós vamos estar aqui participando, né, de um caldo verde aqui para os irmãos, e o irmão vai estar podendo também ter a oportunidade de ofertar para missões nacionais na próxima sexta-feira, depois de amanhã. Vamos orar, colocar esse pedido diante do Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa de oração, louvando e cultuando o Teu nome. Obrigado, ó Pai, pela mensagem que foi dirigida através do Seu servo, ó Pai, e o bom pastor Elvinho. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida dele, Senhor, juntamente com seus familiares. Também, Senhor, te pedimos por aqueles que estão no leito de enfermidades, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, ali, ó Pai, com seus anjos, restabelecendo as vidas, ó Pai, dando, Senhor, a saúde física, mas principalmente, ó Pai, que eles venham ter a saúde espiritual renovada. Obrigado, ó Pai, por cada um que está aqui presente, Senhor, nesta noite. Seja, Senhor, com cada um, ó Pai, aqueles que depositaram seus pedidos de orações, ó Pai, que o Senhor esteja ouvindo, Senhor, a cada um, de acordo com a Tua vontade e seu querer, ó Pai. Também, Senhor, o pastor Helenilson, que não sentiu bem, ó Pai, a irmã Márcia, que o Senhor esteja ali, Senhor, tomando conta do Teu servo. Ó Pai, te pedimos pelos missionários, Senhor, que o Senhor esteja os abençoando em países distantes, levando a Tua palavra. Que o Senhor esteja tocando, ó Pai, a cada um coração, ó Pai, que estará ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Ao terminarmos, ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. É isso que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos.